Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 20 e 22. Muito bom dia, você que está nos assistindo. Acabou de ouvir uma palavra, do Pastor Responde aí com o nosso querido reverendo Arival Dias Casimiro. E nós já estamos aqui ao vivaço com você, nos curtindo aí e curtindo a palavra de Deus através do tema que nós escolhemos hoje, medicina e fé. E conosco vai participar um médico, então vai pensando nas suas perguntas, perguntas de todos os tipos, né? Mas tem a enquete do dia também, mas vai pensando aquelas dúvidas que você às vezes consulta um médico e fala, por que o médico agiu desse jeito? Quais são os valores? O que está ligado com o que Deus fala com a medicina? A gente vai conversar sobre isso tudo, mas antes eu quero dar bom dia para o Pedro, que está aqui comigo já, e já fala a enquete também do dia, que está interessante, né, Pedro? Bom dia, Lídia. Bom dia a todo mundo aí de casa. Hoje o programa está mais do que especial, porque o nosso convidado também é muito especial. Então, a enquete do dia é para saber, você acha que a fé ajuda no processo de recuperação? Então, se você acredita que a fé ajuda no processo de recuperação naquelas pessoas que estão doentes, hoje o Tiago, nosso convidado, o Dr. Tiago, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero saber de vocês. E como a Lídia falou, pode mandar, pode conversar com a gente, mandar qualquer dúvida, ou conversar, contar alguma história sua em relação à medicina, à saúde. Só, Lídia, eu vou pedir pro pessoal não ficar pedindo receita aqui, perguntando eu tô com um calo no meu pé, o que eu faço? Não, isso aí depois vocês fazem, mas pode falar, vamos conversar aqui hoje. Essa interatividade, essa interação é sempre muito legal. Então, quanto antes você falar com a gente, melhor que a gente consiga incluir essas perguntas aqui na nossa entrevista, que essa conversa fique cada vez mais gostosa e interativa. É verdade. Para conversar conosco, tirar nossas dúvidas, nosso querido amigo aqui da igreja, membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também. Olha, já tive a oportunidade de conversar com ele, tirar várias dúvidas e é muito interessante. Então você vai conhecer um pouquinho mais, para quem não conhece, o Dr. Tiago Farias. Ele é casado com a Susan, que está esperando o nenenzinho Tito, já está quase ganhando. O Tiago tem 31 anos, cristão. Ele é cirurgião baiano, formado em medicina pela Escola Baiana de Medicina em 2013 e cirurgião geral pelo Hospital São Cristóvão, em São Paulo. Já atuou em pesquisa científica com células tronco, olha que interessante, na Fiocruz, e atualmente trabalha como cirurgião geral com atuação em cirurgias abdominais. Aposto que você que é mulher se interessou mais ainda agora, né? Bom dia, Tiago. Bom dia Lídia, bom dia Pedro, bom dia a todos em casa. Para mim é uma honra, tá aqui presente hoje. Para nós. Eu estou muito feliz pelo convite e muito feliz por fazer parte, de tudo isso. Eu parabenizo vocês que estão aqui na linha de frente e também todas as pessoas que estão ali atrás das câmeras e que trabalham para que tudo isso aconteça. Lídia, perdão, Ti. Eu queria falar para o pessoal que o Tiago é aquela pessoa que muito paciente para explicar, para conversar. É verdade. Então, sempre que ele está aqui na igreja, a gente fala, Tiago, e tal coisa a respeito de medicina, e isso. E ele sempre senta, explica tão direitinho. E hoje é um privilégio para a gente poder conseguir que vocês participem dessa conversa, né? Que a gente sempre tem e que o Ti sempre é muito paciente com todo mundo aqui na igreja para ajudar, para conversar. Eu estou muito feliz, muito obrigado. É verdade. Essa paciência, eu lembro que uma vez a gente começou a conversar e você explicando, e é muito interessante porque vão surgindo perguntas, né? Quem nunca sentou na frente de um médico e depois quando você chega em casa você fala, nossa, aí você fica avaliando tudo, um monte de coisas, né? Tiago, obrigada, a gente que agradece, entregamos os elogios a Deus, porque é Ele que tem feito tudo isso, assim como você certamente já muitas vezes experimentou, né, a mão de Deus, todas as vezes, né, nos seus procedimentos, no Todo seu momento. dia a dia, todo momento, e a gente vai falar um pouquinho mais disso também. Tiago, como que a medicina pode glorificar a Deus? É uma pergunta simples, mas a resposta acho que é um pouco, às vezes, até complexa, tá? A palavra de Deus fala lá no Salmo 103, que a cura vem do Senhor. É o Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Então, em última instância, a cura é sempre divina, né? E Deus cura através dos meios.
E então há espaço tanto para a medicina humana quanto para a medicina divina. E considerando tudo isso, a medicina humana é um instrumento que o próprio Deus usa É para verdade. que o próprio Deus seja glorificado através disso, tá? Tem uma passagem que eu acho interessante, que é assim, lá em João, Jesus andava com os discípulos e eles viram um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, acaso esse homem pecou, os pais desse homem pecou para que ele nascesse dessa forma? Jesus respondeu, nem o homem pecou, nem os pais. Isso aconteceu para que as obras do Senhor fossem manifestadas nas vidas deles, né? Através disso. E Deus executa a obra dele da forma como ele bem entende, né? Então, a medicina é mais um instrumento, um É verdade. importante instrumento de Deus para a obra dele. É verdade. Como é bom conversar sobre isso. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um doutor Fran, e ele falou, a gente falando dessas experiências com Deus, quando Deus interage, né, quando Deus age ali, quando algumas coisas parecem impossível humanamente. Ele contou de um bisturi que caiu num órgão, foi realmente num acidente de trabalho, a gente vai falar sobre isso um pouco mais, e o bisturi, ele quicou no órgão que, humanamente, né, pensando, era para furar e dar um acidente fatal ali. Ele Exato. quicou e voltou. E aí ele falou, isso me marcou muito, porque a gente vê como quando Deus quer, não acontece, quando Ele quer, né? Mesmo. E também entender a vontade de Deus quando Ele quer que não haja cura, enfim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Pedro, tem uma pergunta aí, Pedro? Eu já queria falar que o pessoal já está comentando aqui Ai, que no demais. nosso chat, né? O pessoal que já estava acompanhando aqui, a Carmen Correia, a Cristiana, a Wanda todo dia aqui A com a Wanda. gente, a Lilian Nunes Oliveira Marqueseira, que é a minha mãe, mas também tem o Thiago como um filho também. A Wanda também falou, Deus é o Jeová Rafá, o Deus que sara, que cura, Deus cura sim usando o médico e também fazendo milagres curando quando a medicina encerrou todos os seus recursos. E, Thiago, eu queria perguntar nisso que a Lídia começou a entrar um pouquinho, né? Qual que é o maior perigo em ser um cristão e médico? É o pessoal da igreja que fica pedindo receita, remédio, atestado? Não, com certeza não. Acho que o pior perigo é a incredulidade. Porque na nossa prática, né, médica, Nossa. a tendência é que a gente tente ter domínio de tudo. Domínio da situação do paciente, dos diagnósticos, das intercorrências. E às vezes tem coisas que fogem ao nosso domínio. E a própria ciência, ela também às vezes nos guia para a incredulidade, né? Porque a ciência é muito, às vezes, categórica, mas Deus está no controle de tudo. Então, Deus que decide, né? Permite que a gente se cure de uma gripe simples. Às vezes a gente passa por sintomas de uma gripe simples e quando a gente se cura, às vezes a gente não percebe que quem permitiu que a gente se curasse é Deus. E uma folha só sequer cai de uma árvore sem que Deus permita. Então, Deus a todo momento no controle de tudo. E, Tiago, tem uma questão que é a morte por ocorrer muitas vezes no dia a dia de um médico, né? Você convive diariamente com a morte. Ela pode ser banalizada, tipo assim, ela chega a ser banalizada pelo médico? Sim, com certeza, acontece muito. Assim, na nossa formação, a gente aprende a lidar com a morte de forma mais natural. Isso é necessário, tá? Em algumas áreas da medicina, isso de uma forma mais intensa, em outras, de uma forma menos intensa. Lidar de uma forma mais natural, às vezes até nos tornarmos um pouco frios, tá? Porque se a gente sofrer a cada perda, a gente não consegue conviver com o nosso trabalho. Mas acho que a banalização ela acontece quando o médico trata a morte de um paciente como sendo apenas mais uma morte. É mais um que morreu. E nisso daí está o perigo. Por quê? Porque não é mais um que morreu, não é mais uma morte apenas. É a morte de um ser humano que é criado em imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos ter respeito com esse momento que é delicado e sermos humanos, né? É verdade. Então não é mais uma morte, não é a morte de mais uma pessoa.
É uma pessoa que morreu, um ser humano que morreu. Uma história, né? Uma história. Eu me lembro de vários casos assim no hospital de pessoas idosas abandonadas por famílias. Nossa. E o primeiro pensamento é isso: nossa, mas por que a família não cuida? Eu vi uma vez de um filho algo que me chocou. O filho me falou assim: doutor, eu só estou aqui porque legalmente eu sou obrigado, porque esse homem não foi bom para nós. Ele abandonou minha mãe, me abandonou quando eu era pequeno, não cuidou da família, ele foi viver a vida dele da forma como ele quis. E eu estou aqui porque a gente perdeu o amor por ele. Nossa. Eu estou aqui porque, como sou filho, legalmente falando, eu preciso estar aqui e preciso me responsabilizar. Mas atire a pedra quem nunca pecou. Então, independentemente do pecado, de como aquele senhor viveu a vida dele, a gente precisa tratá-lo como ser humano, e por mais que um desfecho ruim, enfim, aconteça em relação a isso, mais que o paciente evolua com óbito, um senhor evolua com óbito, nós precisamos sermos humanos, apesar das histórias, por mais ruins que elas tenham sido, por mais pecador que essa pessoa tenha sido, nós somos também. É verdade. E Deus nos perdoou, né, Tiago? E é um mandamento de Deus honrar pai e mãe, né? Mas é interessante que tem casos tão tristes assim que até no leito de morte, que é onde a gente tem mais reflexões que Deus fala é melhor é a casa de alguém que está em luto do que alguém que está em festa, né? Exatamente. Mesmo assim, ainda tem corações duros, né? Você deve ver muita coisa no Muita hospital, como do contrário também, né, Tia? Exatamente. Deve ser Muita um momento... manifestação de amor, humanos, os seres humanos têm sentimento, né? E nesse momento delicado, as famílias mostram sentimentos aos seus entes queridos. Mas algumas situações são um pouco mais difíceis. Eu fiz uma comparação quando você falou sobre quando você começa a acontecer mortes no dia, acaba sendo que normal, você começa a entender, mas não tratar diferente em relação aos cuidados. Exatamente. Eu fiz uma comparação, Tiago, porque recentemente, né, eu passei por uma experiência dessas de despedida de alguém que eu amo muito, né, que foi meu pai, e como a gente entende muito mais, eu fiz uma comparação com essa questão do médico com o paciente também, a gente entende mais a morte, acho que ajuda nisso, né, entender o plano de ressurreição, o plano de restauração, de redenção de Cristo lá na cruz, né, o que o pecado trouxe a morte, mas Deus criou um plano de restauração. Exatamente. E por mais que doa, tanto para o médico quando foge do seu controle também, que deve doer, né? Deve ser um processo difícil, a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas é uma coisa que a gente entende o plano de Deus por mais que doa, né? Exatamente. Pedro, fale. Não, porque eu acabei de lembrar também, nós temos o programa aqui, Capelania, né, de tarde, e a Eleni Vassão sempre conta histórias assim, muito legais e chocantes também. Então, Profundas, né? ela estava falando esses dias sobre, não lembro se era um médico ou um enfermeiro, que o paciente já estava num estado que não tinha mais como, ele perguntou, depois daqui, para onde é que eu vou? E a importância da fé, aí eu vejo que, assim, como ela está falando, a importância da fé de um profissional cristão nesses meios, né? E eu queria saber do Tiago, qual que é a diferença, então, de um profissional cristão para o não cristão no meio da medicina? Vamos lá, acho que a questão do profissional ser cristão é que a gente pode mostrar para as pessoas, né, para os pacientes, através do nosso comportamento cristão, que nós somos diferentes. Isso, acho que isso é muito importante. Mas acho que a diferença mesmo, ela acontece quando se trata de pacientes cristãos. Porque quando nós cristãos, médicos cristãos, assistimos a pacientes cristãos também, nós podemos levar além da medicina, além dos cuidados médicos, nós podemos levar uma palavra de inspiração, podemos orar com o paciente, podemos, de alguma forma, levar a palavra de Deus e é um apoio. Isso ajuda muito, contribui muito para o processo de restauração, né? de cura do paciente. Quando o paciente ele não é crente, a gente continua sendo cristão, mas por questões éticas a gente não consegue ter liberdade de manifestar tão claramente a nossa fé. Então a gente continua orando pelo paciente da mesma forma, tanto para o crente quanto para o não crente, orando por nossos procedimentos, orando a Deus para que Deus nos instrua, nos capacite,
Deus nos use, mas de forma... tem um pouco mais de restrições, né? A gente não tem tanta liberdade de manifestar a fé para o paciente que não é cristão. É sabedoria, né? É sabedoria que envolve todos os trabalhos, né? Independente do médico, mas todos os trabalhos a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Digamos assim, no dia a dia, né? Que excelente, mas como é bom, né? Contar com essa força que vai além de nós, né, Tiago? E isso que eu queria comentar com você. Você desempenha um papel muito importante para a sociedade, na sociedade, assim como médico, né? E como que é lidar, por exemplo, com o ego quando um procedimento dá certo ou com a frustração, a tristeza? A gente já falou um pouco disso, mas como que é para você, assim, como médico, quando alguma coisa não dá certo também? Tá, Bom, às vezes a gente trata a nossa profissão de uma forma tão natural que pra gente sou um médico, simplesmente. Sou mais um médico e estou aí para poder trabalhar e ajudar o próximo. Mas realmente, socialmente falando, é uma profissão de destaque. Às vezes a gente não entende a responsabilidade disso, tá? Mas, bom, vamos lá. Na medicina é importante que a gente diferencie o que é erro médico do que é um acidente ou intercorrência ou alguma conduta que às vezes é duvidosa, às vezes para uma doença duas condutas podem ser corretas, porque assim, na medicina não cabe erro médico. Não cabe. Erro médico é passível de punição. A partir do momento que o erro ele é comprovado, o médico ele pode ser julgado em instâncias tanto ético-profissionais quanto na justiça comum. A gente diferencia erro médico de acidente na medicina de que maneira? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem cotidiano na minha área de atuação. Um médico atende um paciente que mostra indícios clínicos, laboratoriais e em exames de imagem do diagnóstico de apendicite. E ele sabe, ou seja, inflamação do apêndice, ele sabe disso tudo e ele dá alta para o paciente. Isso é um erro, porque ele precisa tratar, conduzir, um cirurgião precisa atuar nesse caso. Então, se ele manda o paciente para casa, aquele apêndice vai inflamar, pode perfurar e o paciente pode, inclusive, evoluir com óbito. Isso seria um erro médico. O que é um acidente? Um acidente eu fiz o diagnóstico de um apêndice inflamado, vou operar, e quando eu vou operar, o apêndice é uma estrutura que está ali conectada com o intestino grosso e próximo ao apêndice existem várias estruturas. Então, existe o intestino fino, existe o próprio intestino grosso, existem várias estruturas. E se eu estiver fazendo todo o procedimento correto, com os instrumentais corretos, com absolutamente tudo correto, é possível, por exemplo, perfurar uma alça de intestino, é possível perfurar algum vaso sanguíneo. É um risco inerente ao procedimento, isso não é erro. Isso é um risco inerente à cirurgia. Toda cirurgia tem risco de sangramento, tem risco, às vezes, abdominal, por exemplo, tem risco de perfuração, tem risco do paciente sair com a bolsinha. Se você me pergunta, é um risco comum? Não, às vezes menor do que 0,1%, mas existe. E se isso acontece, houve erro? Não, não houve. Mas eu, no meu começo da minha vida, né, há 7, 8 anos atrás, era muito difícil lidar com acidentes, porque eu não me permitia não ser perfeito. Perfeito. Eu não me permitia não ser perfeito, justamente por se tratar de vidas. E a gente precisa ter muita humildade, porque nós não somos perfeitos. É verdade. O único perfeito foi Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que diante da nossa imperfeição, algumas situações, alguns eventos podem acontecer. Graças a Deus comigo, os acidentes, os eventos que me aconteceram não comprometeram a integridade do paciente, a evolução no tratamento, tá? Graças a Deus, mas em algumas situações, eventualmente, eu não estou livre de que isso aconteça. Então, a gente precisa ter humildade, precisa ter Deus sempre no controle para poder trazer força para a nossa atuação, para nos capacitar, porque, assim, na medicina, um erro, um acidente qualquer, se isso acontece, você é responsável por aquilo e aquilo gera um agravo, poderia ter sido evitado, a gente se cobra e se pune. É muito, muito pesado. Imagino.
E nada como ter essa confiança em Deus, né? Porque quando ele não quer, né, Tiago, como você falou, não existe acidente. Deus pega até um médico que não pode não ser tão capaz de fazer aquilo e Exatamente. faz Faz. e age, né? Porque Salmo 139, 16 fala que todos os nossos dias foram escritos e determinados, né? Então, assim, se aconteceu naquele dia, às vezes, e Deus permitiu, né? É porque todos os dias estão escritos e determinados. Então, essa Tudo no controle de consciência, Deus. tudo no Exatamente. controle de Deus, né? Exatamente. E agora, Tiago, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou que é muito comum no Brasil o número de acidentes médicos são mais altos que comparado em outros lugares. Isso confere? E se confere, por que que isso acontece, Eu talvez? não tenho números para poder te dar, Uhum, tá? Mas e se falando, por exemplo, de acidentes ou de erros médicos mesmo, enfim, de uhum, erros, são vários motivos, desde deficiência na formação médica, nas escolas médicas, a forma como a medicina ela é institucionalizada, a forma como os profissionais eles são lançados no mercado de trabalho e precisam atuar, às vezes, com sistemas superlotados, às vezes carga horárias exaustivas. Diante de tudo isso, às vezes o próprio paciente ele já fica inseguro e uhum. essa insegurança faz com que ele desconfie de absolutamente tudo, que é Também. compreensível. Uhum. E às vezes o médico também, por outro lado, vendo tudo isso, ele tem uma postura um pouco mais defensiva. Então ele começa a trabalhar e atender o paciente de forma com escudo. Ele começa Isso é armado. ruim, né? E isso compromete muito a relação médico-paciente. Então, eu acho que é multifatorial. Isso Uhum. acontece realmente no Brasil de uma forma muito comum. Mas eu acho que a gente não pode se corromper pelo sistema. É, Então, exatamente. se a gente está ali para desempenhar o nosso trabalho, que a gente faça de forma correta, seguro do que está fazendo, respeitando os nossos limites. Então, se eu não sei, eu só sei chegar até aqui, paro por aí, peço ajuda de outro colega que sabe além, e cada um tem sua área, cada um sabe um pouco mais de uma área e outro de outra, cada médico às vezes tem mais experiência em um segmento e outro tem outra, enfim, e a gente se Humildade de ajuda, novo, o corpo, né? corpo, exatamente. Que demais. Ô, Lídia, tem uma pergunta bem interessante aqui na internet da Oba! Elisângela Muniz Azevedo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Meu nome é Elisângela, sou do Rio de Janeiro. Um abraço para todo mundo do Rio de Janeiro que nos assiste. Eu gostaria de saber do Dr. Tiago se houve alguma situação onde ele teve que falar para algum paciente que só Jesus poderia fazer um milagre, ou se teve alguma situação. Eu já vou até abranger um pouco mais a pergunta. Se tem algum testemunho, alguma situação, Tiago, que você viu que era só um milagre e realmente aconteceu um milagre, ou então de que você viu que foi Deus te usando e que você não sabe nem como as coisas aconteceram, mas acabou indo pelo poder de Deus. Sim, com certeza, algumas situações. É, como eu disse um pouco atrás, tem situações que fogem ao nosso controle. Alguns pacientes, por exemplo, que passam por um diagnóstico, né, por um câncer, e a medicina às vezes não tem mais como abordar esse paciente, então o paciente ele é tratado como um paliativo. Uhum. Chega em situação que a gente não tem mais cirurgia para fazer, não tem mais medicação que possa curar o paciente e a gente precisa exercer o nosso lado humano na medicina um pouco mais de perto. Então eu, sempre que posso, eu abordo o paciente mesmo descrente e tento transmitir uma palavra de paz, de amor, de tranquilidade e falar, olha, eu não sou Deus, então eu não tenho como te dar, por exemplo, previsão do tempo de vida. A medicina chegou ao nosso limite, eu não tenho mais como atuar, mas eu não sou Deus. Eu não sei se você vai partir amanhã ou daqui 10 anos, 20 anos, só Deus. Pode ser que eu parta antes de você. Mas considerando que a medicina chegou ao nosso limite, é um momento para poder a gente pensar, né? E nesse momento, mesmo os pacientes descrentes, eles exercitam muito esse lado mais espiritual. Quando, nesse momento, eu tenho abertura para falar da minha fé, para falar de Jesus, eu falo. Às vezes eu não tenho abertura, então eu preciso segurar um pouco a mão. Posso orar, posso fazer tudo isso, mas no meu canto.
Mas assim, uma paciente minha, né, respondendo de forma mais objetiva à pergunta, uma paciente minha mês passado, eu fui fazer uma cirurgia de vesícula e essa cirurgia estava complicada porque o cálculo dentro da vesícula dessa paciente, esse cálculo ele saiu e caiu no canal da bile. Ixi. Situação um pouco mais complexa, um pouco mais complicada. Eu fiz a cirurgia por videolaparoscopia e normalmente, quando essas situações complexas acontecem, é preciso que a gente faça um corte no abdômen do paciente. E aí, para evitar, no primeiro momento, esse corte, eu tentei resolver tudo por vídeo, sabendo que inicialmente iria complicar, ou seja, iria fazer uma fístula, ia ficar vazando a bile por um tempo. Já pensando nisso, prevendo isso, eu deixei um dreno para poder monitorizar esse escape de bile. Então, deixei um dreno na parede abdominal, tá? Eu me lembro bem que eu orei nesse dia, antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. E depois da cirurgia, eu conversei mais com a paciente e a paciente me contou que era evangélica, que acreditava que iria fechar sem precisar de nova cirurgia, sem precisar de abordagem. E eu pensando comigo, mas assim, do ponto de vista da medicina, é muito pouco provável que vá fechar, que vá cicatrizar tudo, que não vá precisar de outra abordagem cirúrgica. E aí eu disse a ela, olha, se fechar foi Deus. Não fui eu, não foi sua cicatrização, não foi ninguém, foi Deus. E fechou. Uau! E aí eu tenho mensagens aqui dessa paciente, mandando mensagens para mim e me abençoando. E Deus abençoa o senhor, muito obrigado por tudo, enfim. A cirurgia deu tudo certo no final das contas, foi pelos furinhos, foi por videolaparoscopia, não precisou de corte, cicatrizou tudo. Isso tem o quê? Tem no máximo 45 dias. Uau! Isso é muito corriqueiro acontecer. Tiago, doutor Tiago, que coisa incrível. E assim, isso te dá uma segurança também, caminhando, né, dando os seguintes passos no dia a dia, de lembrar o que Deus fez, o que Ele pode fazer, te dar mais segurança no Senhor, né? Muito, é uma paz, né? É uma paz que a gente não encontra Não encontra. fora dele. E você vê que, mesmo sem saber, talvez ela não deu abertura, mas você estava orando e como isso faz diferença, né, Muita gente? diferença. Agora, eu vou só entrando aí um pouquinho, você falou de cirurgia abdominal e a gente já apresentou você ser especialista nessas cirurgias também, é isso? Se eu estiver errada, me Sim. corrija. Mas agora, talvez vou fazer uma pergunta como mulher. Há muita procura por causa das cirurgias abdominais para tirar aquela gordurinha ou não tem nada a ver, estou falando besteira? Não, tem sim. Mas essas cirurgias aí são mais estéticas, são um pouco Tá, no campo da entendi. cirurgia plástica, mas acontece muito. Eu acho que assim, a medicina está aí. Tem que ser conversado direitinho com o médico, quanto que isso te incomoda, quanto que você se perturba por essa alteração no seu corpo. E se de alguma forma isso te traz doença, né? Isso mexe com o seu emocional, e se a medicina é segura em abordar, inclusive questões estéticas. Entendi. Não há algo de errado nisso. Agora Entendi. precisa ser muito bem conversado e entender a motivação, né? Para poder não ser... Muito bom. E eu nem sabia que tinha um médico específico só para as áreas abdominais. Você quer explicar um pouquinho disso? Que interessante. Eu Thiago. atuo na cirurgia geral, em cirurgias intraabdominais. Então, vesícula, apêndice, hérnia, cirurgias de parede abdominal, mas não na área de estética. Tá, entendi. Olha, que interessante. E acidentes também que ocorrem, sei lá, alguém toma uma facada aqui, você que... Também. Também, isso. Cirurgia no trauma também. E já aconteceu com você? Ah, demais. Ah, é mesmo? Mas antes, assim, eu trabalhava Olha só, gente. mais no SUS, e quando eu trabalhava no SUS, eu lidava mais com esse tipo de coisa. Nesse momento, agora, eu trabalho um pouco menos no SUS, mais no particular, então eu lido de uma forma menos frequente. Mas, às vezes, ainda acontece. Você deve ter ouvido cada história. Opa, Vivido, tipo, Viver, um pouco junto, porque acaba que vive junto ali, né? vivido, exatamente. Gente, que loucura. E tem que ter fé mesmo para ver Não essas é? coisas. Mas eu acho muito legal também, que a gente conversou aqui já, como o Thiago já falou, né? Há um certo glamour médico de todo mundo falar, não, tal pessoa é médica. Até vi perguntas aqui, e os médicos que às vezes se sentem como Deus e tal, não sei o quê, tratam mal. Tem os dois extremos, né? Quando as pessoas também acabam sendo muito altivas, mas também quando você vê pessoas que têm um ótimo gabarito médico e que amam cuidar das pessoas que estudaram demais e amam cuidar das pessoas. Aqui na igreja nós temos vários exemplos. O Thiago é um deles, ele vai falar, não sei o quê, mas o Thiago é um deles. O Dr. Fran também. verdade. Então, como faz diferença, né? Verdade. Até para o próprio corpo de Deus se sentir cuidado, né? Se sentir amado, os amigos, as pessoas mais próximas. Como é que você vê isso, Thiago, entre essa
altivez de muitos médicos e, ao mesmo tempo, o testemunho que pode ser você tratar com amor os seus irmãos ou mesmo os seus pacientes, né, no dia a dia. Sim, com certeza. Existe muito, tá? Boa. Existe muito. A medicina, às vezes, é muito glamorizada e muitos médicos eles se tornam arrogantes. Muitos usam isso, às vezes, para poder se blindar, tá? E não ser atingido por críticas, enfim. Mas muitos não, muitos por vaidade mesmo. E é extremamente perigoso, porque nós não somos deuses, né? Não somos Deus, né? O único e verdadeiro Senhor. Nós somos criaturas. Nós cristãos ainda temos o privilégio de poder contarmos diretamente com o auxílio de Jesus Cristo, Deus verdadeiro, Deus vivo. E quando o médico ele se envaidece e ele cai no campo da arrogância, ele perde a essência da medicina, que é cuidar do ser humano com amor e cuidar do ser humano com doação, com se doar, enfim. E compromete o resultado dessa troca. E cabe a nós também, né, Tiago, como cristãos, orar por essas pessoas, porque Deus abate o orgulhoso. Isso não tem que ser motivo de alegria para nós, mas um motivo de misericórdia, como o Senhor nos alcançou. E orar, quem sabe um dia, Deus abate o orgulhoso. E ele não fala que é um ou outro orgulhoso, ele fala que é o orgulhoso. Então, a gente não pode se alegrar disso, porque Deus fala que se você se alegrar também, ele não fará justiça. Enfim, tem uma série de coisas. Mas eu acho que nessas horas de perceber de um irmão com orgulho, a gente também tem que orar, né? Porque é triste. E às vezes mostrar através do nosso comportamento. Sim, né? Porque às vezes exatamente. só o fato do cristão médico poder se comportar de forma diferente no seu ambiente de trabalho, mostrar humildade, às vezes mostrar paciência, os frutos do Espírito, né? Enfim, pedir a Deus a paz e levar isso, transmitir isso para o paciente, segurança, o amor, o cuidado, o carinho. Isso nos torna diferentes, isso é percebido tanto pelos pacientes quanto pelos outros profissionais. E às vezes a gente quebra, através do nosso comportamento, esse tipo de prática, né? dos outros colegas. Eles começam a perceber que esse comportamento deles não nos atinge, enfim, não E o amor constrange, né? constrange. E constrangendo, você, consequentemente, vem com uma vontade de mudança, né? Então é Deus agindo ali, né? Com os irmãos aqui na igreja, com Pedro, que é um bom irmão para mim, a gente está acostumado no nosso ambiente familiar a conversar, né? Tem médico que não gosta de conversar a respeito de medicina em casa, ou com os amigos, ou com os colegas. Eu não me incomodo, eu gosto. Então, sempre que a gente senta e surge o assunto, para mim isso não é um problema. Eu percebi, já aconteceu comigo uma vez que a gente estava lá no açaí, a gente saiu da igreja, fomos tomar um açaí, eu comecei a perguntar umas coisas, o Tiago, como o Pedro falou no começo, ele é muito paciente e gosta de... Eu percebi isso também, Tiago, uma vez, acho que foi uma vez que a gente conversou, e realmente isso é verdade. E a gente se sente muito grato por isso, né? Isso, demais. Até por responder as piadinhas que acaba fazendo. Aí o Tiago, Pedro quando é que que você vai fazer agradece minha mais do que eu. bariátrica? Eu Se eu fico entrar brincando. se eu entrar na piada dele, eu me perco, porque é o tempo todo. Em casa é pior. Ai, que demais. Eu ou você, par ou ímpar? Vai pra você. É tanta coisa que a gente quer falar. E o cristão, Tiago? Qual a perspectiva que o cristão, então, tem que ter em relação à cura, à perda? Qual a perspectiva do cristão? Bom, a cura, em última instância, como eu falei logo no comecinho, ela é divina, né? A perda Também. também. Tudo no controle de Deus. Mas é difícil, na minha atuação, ver muitos pacientes que vão a óbito e saber que eles estão indo a óbito sem conhecer a verdade. E, às vezes, num momento delicado, que é um momento ali terminal, às vezes eu não posso abertamente falar de Jesus, por questões éticas. Então, às vezes eu posso, através do meu comportamento, mostrar o meu amor ao próximo, mostrar um comportamento cristão, mas eu não posso falar de só Jesus salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso, às vezes, é um pouco difícil.
Então, lidar com isso às vezes é um pouco complicado. Então, eu preciso, às vezes, parar, orar, pedir a Deus força e entender que a obra dele está sendo feita. É que é muita responsabilidade para você, né, Tiago? Acho que por isso que Deus, ele nunca deixa de falar. Ele envia alguém. Um dia eu estava passando na porta do quarto, vi um menino olhando, contei essa história na capelania. Eu fiquei tão incomodada, eu já estava indo embora com a minha amiga, e eu voltei, eu falei, amiga, eu não consigo não entrar e não falar com aquele menino. Eu fui ousada, e a irmã dele depois falou, ele estava partindo, né? E a irmã dele falou que no dia anterior ela pediu para Deus que se ele existisse mesmo, que mandasse alguém para falar para ele. Então, assim, a gente entende, tem a serviço da capelania, que nem o Pedro falou, Eleni, né, conta várias histórias de que acontece. Eu acho que é uma leveza para você também, porque não pode estar tudo. E Deus divide sabiamente. Eu creio que quando Ele prepara tudo, que quando Ele dá a oportunidade de você falar, Ele vai, como você orar. O importante você está fazendo é orando e entregando de verdade na mão dele. Exatamente. Porque às vezes um gesto Muitas vezes seu a gente fala tem mais que como, né? mais palavras. Às vezes né? a gente consegue. Às vezes a gente consegue encostar e falar, É. mas às vezes não. Às vezes, e quando não, e a gente vê que o paciente foi, às vezes é difícil. É difícil, né? Mas é o que você falou. Tá tudo. Nem a salvação dele não foge, a entrega Exatamente. não foge do poder de Deus, né? Isso é gostoso, essa confiança no Senhor é que nos traz, porque não dá para fazer tudo, e até Deus nos permite não fazer tudo para ver a dependência dele, né? Exatamente. Mas muito bom papo, Bom demais. Pedro. Tem Bom comentários demais. aí? Então, Ou o mais pessoal está perguntas? comentando, a Elisângela aqui novamente, a Wanda que está sempre com a gente, todo mundo, a Maria Cremilda mandou um abraço para todos, a Karine Stefano, o Sandro. Queria agradecer todo mundo que nos acompanha e pedir para o Thiago dar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, para todo mundo que vai assistir depois desse programa, sobre tudo que a gente conversou aqui, sobre medicina, a fé e a confiança em Deus. Então, uma mensagem sua, Thiago, para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que a mensagem que fica é: Deus é soberano e Deus está no controle. E na minha área, inclusive, que é a medicina, né? Mais ainda. Fica verdade. puxar a brasa para minha sardinha. Deus está no controle de absolutamente tudo. Nós médicos, nós somos seres humanos, erramos, não somos perfeitos, erramos como todos, apesar de que na nossa área errar é um pouco complicado, mas não somos perfeitos. E por isso não podemos ser arrogantes, precisamos ser humanos, precisamos exercitar a nossa humildade, o nosso amor. E é uma profissão que pede que nós nos doamos, né? Pro próximo. E para mim especificamente, que sou cristão, sempre que posso levar a palavra, levar o amor de Cristo aos pacientes, torna-se um pouco mais especial o atendimento, a assistência. E para o paciente é importantíssimo, você que é cristão, é importantíssimo exercitar a sua fé no momento de uma doença, tá? Qualquer sintoma, qualquer diagnóstico, qualquer doença, é importantíssimo exercitar a sua fé, porque comprovadamente, tá? A fé no momento, no processo de recuperação da doença, ela traz benefícios que são importantíssimos. Ajuda muito. E que Deus abençoe a todos nós. Amém. Ele tocou num ponto muito importante, né? Comprovado, a ciência comprova isso. Aliás, a gente nem falou sobre isso, né? Mas interessante, bem colocado como mensagem final para deixar de esperança, né? Gente, já pode falar isso outro dia, já faz outro convite para o Thiago. E eu Boa. queria saber pro Ti se tem mais alguém que ele quer mandar um abraço, alguma coisa, algum recadinho. Para minha esposa, para Susan, que deve estar me assistindo, parabéns, Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário, te amo muito, tá bom? Hoje é o aniversário dela, nosso bebê está quase nascendo e é o primeiro aniversário como mamãe. Então, Deus abençoe a sua vida e que eu possa ser um homem de Deus na sua vida, tá bom? Ai, muito bem, que lindo. Susan, a gente já ficou sabendo ontem que era seu aniversário, hoje estamos muito felizes. E esse abraço, além de especial do seu marido, vem da nossa equipe, da nossa igreja. Você é uma bênção na nossa igreja também. E receba o nosso abraço do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em nome da IPP-TV, né, Pedro? De Muito todos. bem lembrado, muito bem. Então, queria agradecer o Ti mais uma vez. Eu agradeço. O doutor Tiago, eu falo Ti, né? Ti, né? Queria Doutor Tiago, por favor. Doutor Tiago mais uma vez. A todo mundo que tá
comentando aqui, que nós, além de tudo, possamos orar pelos profissionais da nossa igreja que estão nessa área. Então, ore pelo Tiago, ore pela família dele, pela Susan, pelo Tito que vem aí. E eu sei que a Lídia também vai agradecer, mas eu já queria também te agradecer. Muito obrigado, Tito, por toda essa É verdade, disponibilidade. Tiago. Obrigada mesmo. Foi uma conversa muito gostosa. Espero que. E você também, se gostou e tem mais dúvidas, a gente pode pegar essas dúvidas das perguntas que foram mandadas hoje para a gente fazer algum programa, Do momento, se você aceitar e se Opa, tiver com horário na sua certeza. agenda. Ah, que isso, com certeza. Obrigada, Tiago. Com Obrigada certeza, eu que agradeço, mesmo. tá? Deus abençoe vocês. Amém. E agora eu quero falar da dica de leitura de hoje, que nós conversamos um papo tão gostoso com o Dr. Tiago. Nós escolhemos esse livro, Arte Médica, do autor Hélio Angotti Neto, que em breves capítulos o autor expõe as incoerências e atrocidades dos médicos modernos que culminam na defesa do aborto, ao mesmo tempo que ele, o autor, também expõe ideais de benevolência, caridade e amor ao próximo, conhecido pela medicina, baseada nos fundamentos cristãos e hipocráticos, mais um conteúdo com profundidade para fortalecer a fé e para fortalecer a ideia de que fé e medicina pode e devem caminhar juntos. Então fica aqui a dica de hoje, Arte Médica, do autor Hélio Angotti Neto, para você. E para você que é médico, não perca, né? Compre esse livro. Né, Ô, Pedro? Lídia, é bom que o pessoal que já começa a se acostumar com o programa, já nos acompanha, às vezes não lê o livro, não consegue comprar no dia, mas está conversando com alguém sobre medicina e pensa, nossa, tem um livro que eu ouvi falar, uma dica de leitura, aí entra aqui no YouTube e já vê lá, vai estar nosso vídeo, Medicina e Fé. Ou então lembrou de criatividade, nossa, qual que é aquele livro que eles falam no dia de criatividade? Vem aqui, Santidade. Então, sempre que você quiser lembrar ou dar alguma dica para alguém sobre leitura, venha nos programas, vai aqui assiste ele inteiro. Mas então, vem aqui na parte do Dica de Leitura, que é sempre muito bom. Essas dicas são feitas com muito carinho, por toda a nossa equipe de roteiristas, pela Letícia. Então, você tem que estar com a gente lendo esses livros. Se você quiser também indicar para outras pessoas, fique à vontade e já compartilhe o programa que fica bem mais fácil ainda. É verdade. Agora vamos para algumas notícias que nós separamos para você. Olha só que interessante. Uma mensagem de SOS escrita na areia da praia salvou náufragos numa ilha do Pacífico. Parece uma cena de filme, né? Mas foi real. Na quinta-feira, dia 30 de julho, 3 pessoas, que as identidades não foram divulgadas, viajavam em uma pequena embarcação entre as ilhas da Micronésia, quando perderam o rumo e acabaram sem combustível. À deriva, eles foram parar nessa pequena ilha, onde desenharam um SOS na areia, na esperança de serem localizados. A mensagem foi avistada pelas aeronaves dos Estados Unidos e da Austrália, que participavam das buscas. E o resgate ocorreu nessa segunda-feira, na pequena ilha de Piquelot, um pedacinho de terra distante a 190 quilômetros do local onde os marinheiros partiram. Eles não tiveram ferimentos graves e apresentam um bom estado de saúde. Mas a gente separou, e vocês vão ver agora, um pedacinho do vídeo bem rapidinho do resgate publicado pela base aérea de Anderson, da Marinha dos Estados Unidos. Vamos ver o vídeo. Gente, é muito lindo o que Deus faz, né? Você vê que uma comunicação, você vê como comunicação é importante, né? E são várias formas de comunicação. Graças a Deus por isso, né, Pedro? Comunicação salva vidas. Muito bom. Esse Pedro. Mas é bom que o pessoal conseguiu escrever isso. Eu fiquei sabendo também que tinha entre eles uma bola de vôlei com uma mão assim estampada com Não, sangue. Não é esse. Esse é filme?
Esse é filme. Então. Não, Pedro, para de confundir as pessoas. Esse é o Wilson. O filme, ele falou da brincadeira do Wilson, de um filme que tem do Náufrago. Muito bom o filme, fica a dica de filme também no meio da notícia. Muito bom, muito bom. Outra notícia, uma matéria publicada ontem no site Terra apontou um estudo recente no Rio de Janeiro sobre cultivos em telhados verdes na cidade, o que poderia alimentar 39% do Rio de Janeiro, isso mesmo. O estudo avaliou 69% das superfícies existentes na cidade carioca, onde seria possível instalar telhados verdes. Ter frutas e legumes ao alcance das mãos ia contribuir muito para reduzir a insegurança alimentar, sem contar outros benefícios, como reduzir as emissões de CO2 por meio do próprio plantio e também pelas distâncias evitadas no transporte, né, desses alimentos. Uma boa ideia, não só para o Rio de Janeiro, mas para todas as pessoas que conseguirem investir em uma horta, seja nos telhados, seja na janela, né, porque tem agora uma novidade de hortas aí. Então fica a dica com essa notícia que o Terra publicou ontem no Rio de Janeiro. Muito bom. Além de fazer bem para a saúde, na alimentação do pessoal, para a saúde em geral, por conta da natureza, fica muito mais bonito. Eu vi as fotos aqui, nossa, fica lindo. Nada como o que Deus criou na maneira mais bruta, né? Das plantas, das hortas. Eu tenho uma hortinha agora em casa, meu irmão colocou lá uns Olha. vasinhos. Aí ele se sente todo Masterchef agora, que quando você pega da sua própria horta de casa, né? É Então muito fica a legal. dica aí, ó. Você pega a sua hortinha de casa, você se sente até melhor para cozinhar. É verdade. Não, é gostoso, é muito legal. Fica a dica do dia aí também. Além de leitura, temos dica até de casa, de horta. A minha irmã também começou a plantar e começou a florescer. Foi várias frutas, tomate. Eu fiquei, coisa linda, fiquei impressionada. Mas agora vamos falar de dar um Google. Qual foi o assunto mais buscado ontem e anteontem também? Mas qual foi o assunto mais buscado, Pedro? Nessas últimas 24 horas, de ontem para hoje, o que foi mais buscado? Você sabe o que foi mais buscado? Primeiro é uma notícia triste. Eu sei que o nosso programa é um programa alegre, mas o primeiro é uma notícia triste para nos lembrar a orar. Foi o acidente, não sabe se é acidente, se é Sim. atentado, mas acidente em Beirute, lá no Líbano, que tem aquelas imagens bem chocantes daquela explosão. Então, foi procurado assim de maneira absurda, mais de 5 milhões de buscas no Google, todo mundo querendo entender o que tinha acontecido. E os vídeos são chocantes, tinha muitas pessoas filmando, então os vídeos são bem chocantes. Uma previsão que eu vi no site do G1, notícias UOL, na verdade, de que há pelo menos mais de 100 pessoas mortas e além de 4 mil feridos. Nossa. E esses números vão sempre aumentando porque tem escombro. Então, isso está no Google e é bom para a gente lembrar de orar por esses irmãos. Temos muitos missionários lá, pessoal da PMT que está lá. Então, oremos pelos nossos irmãos e para que Deus conforte essas famílias que foram desoladas e que haja uma reconstrução no país, né? Essa foi a primeira notícia, um pouco mais para baixo, mas para nos lembrar, é sempre bom que essas notícias nos lembram a orar e de que Deus está no controle de tudo. E outra coisa que estava entre os mais procurados no Google é sobre o Orkut. Você tinha Orkut, Lídia? Tinha. Comecei com o Orkut, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui também eram da época do Orkut. Mas por que o Orkut está entre os mais procurados? Por que essa rede social brasileira está entre os mais procurados no Down Google? Porque teve um fã, alguém que gostava do Orkut, um programador, desenvolvedor, esse cara que ele fez. Ele criou um novo Orkut, na verdade ele copiou a interface Orkut, né, e fez um novo, só que ele já disse que não é do Google, não é nada para que você consiga entrar e relembrar as coisas, já que o Orkut foi encerrado em 2014, então não é para você entrar na sua conta. Na verdade, mais uma brincadeira para você matar essa saudade, entrar lá, fazer uma nova conta, mandar um depoimento, criar uma comunidade. Então, o pessoal adorou isso aí para matar um pouco a saudade, né, ter essa nostalgia desses tempos do Orkut. É muito bom.
Me fez lembrar de matar a saudade de viajar, que no Japão eles simularam voos para as pessoas que estavam com saudade de viajar, simular um voo. Então, matar a saudade é cada coisa que aparece, né? Olha só, falando em saúde mental, nós queremos divulgar e falar sobre isso. Nós teremos uma conferência da saúde mental urgente, com médicos participando aqui. Hoje o tema é medicina e saúde, e eu quero chamar a Tainá Félix para falar um pouquinho mais sobre essa conferência que vai acontecer aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de 11 a 13 de agosto. Então, Tainá, o que você tem para nos falar sobre essa conferência, por favor? Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Eu tenho um recado bem legal para quem está nos assistindo. Para quem gostou das nossas conferências e está com saudades, eu tenho uma notícia boa. Nos dias 11, 12 e 13 de agosto, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros promove a primeira Conferência da Saúde Mental Urgente, com orientações médicas para os transtornos mentais na pandemia. Já vínhamos de uma rotina agitada e agora, com tudo isso, vivemos dias de grande estresse e esgotamento emocional, não é mesmo? Então você é o nosso convidado para participar. É só continuar ligado na programação da IPP TV, a transmissão será às 19 horas. Olha aí, obrigada, Tainá, obrigada por nos avisar dessa conferência que vai ser tão importante e consequência do que a pandemia trouxe, né? Porque muitas procuras pelo cuidado medicinal da saúde aumentaram agora, né? Muitas procuras, o número de procuras cresceram durante a pandemia e após a pandemia também, deixando casos mais graves, acentuou, né? Então, vai valer a pena. E lembrando também que é online essa conferência. Então, agenda aí na sua data, como a transmissão está 24 horas por dia, não vai entrar notificação, então vai ser direto. Então, fica ligado aí que é dos dias 11, 12 e 13 de agosto agora, está próximo, está chegando. Agenda na sua data, bota para despertar e a gente vai ficar aqui te lembrando também, mas já a agenda salva porque é uma conferência muito importante. Quem não teve ansiedade, quem não teve preocupações ou até casos mais graves, né, de síndrome do pânico, talvez tudo isso vai ser tratado com médicos, aqui psiquiatra também. Então, assim, salva a data, porque tem grandes doutores falando sobre isso e a gente, então, salva a data, né, Pedro? É isso. A partir das 19 do dia 11 a 13 de agosto. Fica aqui ligadinho com a gente. As conferências têm sido uma bênção. Teve a conferência da família, teve das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Tem sido um tempo muito abençoado, de muito aprendizado. Como a Lídia falou, teremos doutores aqui, pessoas com vasto conhecimento na área, mas principalmente homens de Deus que querem comunicar isso para o povo de Deus. Então, que você fique ligadinho aqui com a gente na conferência, como a Lídia bem falou, como a Tainá falou, mas a gente reforça sempre porque é um conteúdo feito com muito carinho por pessoas que têm muito temor a Deus. E agora chegou a hora daquele abraço especial para quem está de aniversário hoje, dia 5 de agosto, e nós separamos aqui os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão de aniversário hoje. Aline de Paula Medina. Aline, um grande abraço, feliz aniversário. A Bianca Leite Silva, o Edson Moreira Bezerra. Edson, um grande abraço. A Isabela Souza Oliveira, o Márcio Lopes Almeida e a nossa querida Susan Reis Farias, que a gente falou aqui, a esposa do Dr. Tiago. Um grande abraço para vocês nesse dia tão especial, dia que o Senhor escolheu para trazer vocês para a terra, e é um privilégio tê-los conosco aqui na igreja. Que Deus abençoe esse ano novo, que seja de muita novidade de vida, muita bênção. A Susan também, o meu ano talvez mais marcante da vida dela, que está esperando o Tiago, também vai ser já uma bênção do Senhor. Mas sintam-se todos abraçados com muito carinho da nossa equipe, do Manhã IPP, do Manhã TV, Manhã IPP, deu uma misturada aqui, mas com muito carinho. E para você que está de aniversário hoje, aí do Brasil, de São Paulo, do mundo, né? Nós falamos com fora do Brasil também. Sinta o nosso abraço carinhoso nesse dia tão especial do seu aniversário, tá bom? E Lídia, o aniversário é a comemoração do dia que você nasce. E tivemos nascimentos muito legais aqui na igreja, de filhos de membros aqui. É Eu verdade. queria mandar um abraço para a Rafaela, para o Diogo e para toda a família Melo e Dourado, né, que são uma bênção aqui na igreja, com o nascimento do Benício.
Você deve ter visto algum programa aí, um vídeo da Rafa cozinhando com o barrigão. Sim. Agora nasceu, então, graças a Deus, veio com saúde, veio bem. Então, bem-vindo, Benício. E a Cecília, que é a filha do Matheus e da Mariana. Também nasceu na mesma maternidade. Muito legal, né? Nossa. Então, 2 novas crianças para a nossa igreja e somos muito gratos a Deus pela vida de vocês e porque eles nasceram bem. É verdade, que dia feliz, todo dia é um dia feliz e vamos aproveitar o dia de hoje. E a gente fica por aqui, queremos agradecer muito pela sua presença, eu estava meio perdida aqui, mas tudo bem, agora está aqui. Quero agradecer muito pela sua presença e dizer que amanhã estaremos de volta aqui com mais conteúdo cristão de qualidade para você. Um grande abraço com carinho e agora chama sua criança ou manda o link para quem tem criança para assistir o Pinheirinhos TV, que tá muito gostoso, né, Pedro? Tá demais. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.